Bem-vindo ao curso de equações diferenciais ordinárias. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos estudar as equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Inicialmente vamos considerar a equação linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, que é aquela que pode ser reduzida à forma y duas linhas mais by linha mais cy igual a zero. Essa equação eu vou chamar de 1 e os coeficientes b e c são constantes reais. Para resolver esse tipo de equação, nós vamos considerar a equação característica lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Note que é uma equação polinomial de grau 2 e em comparação com a equação homogênea, a segunda derivada foi trocada por y ao quadrado, a primeira derivada foi trocada por lambda e o y foi trocado por e elevado a zero, que é igual a 1, e não foi colocado aqui. Nos próximos episódios, nós entenderemos o porquê dessas substituições. Por enquanto, vamos aceitá-las. Note que eu estou chamando a equação linear homogênea de 1 e a equação característica de 2, porque farei referências a elas a seguir. Nosso primeiro resultado é o teorema 7.1, em que se lambda 1 é uma raiz da equação característica, então a função e elevado a lambda 1x é solução da equação 1. A equação homogênea. Então, por hipótese, o lambda 1 quadrado mais b lambda 1 mais c deve ser igual a zero. E aqui, no primeiro membro da equação diferencial, eu vou substituir y por e elevado a lambda 1x. Fica a segunda derivada de e elevado a lambda 1x mais b vezes a derivada de e elevado a lambda 1x mais c e elevado a lambda 1x. Então, eu vou calcular as derivadas. Aqui eu vou calcular uma, fica lambda 1 e elevado a lambda 1x, e ainda tem outra para ser calculada, mais b vezes, aqui só uma derivada mesmo, e elevado a lambda 1x multiplicado por lambda 1, e a última parcela eu apenas repeti. Aí agora eu derivo de novo, fica lambda 1 quadrado e elevado a lambda 1x, e as outras duas parcelas eu apenas repeti aqui. Note que a exponencial de lambda 1x aparece em cada uma delas. Por isso, posso colocar em evidência. Aí dentro do parêntese aparece lambda 1 quadrado mais b lambda 1 mais c, que por hipótese dá zero, multiplicado por e elevado a lambda 1x, também dá zero. Ficou provado então que a função exponencial, onde aparece aqui a raiz da equação característica, é solução da equação homogênea. Mas aqui eu tenho uma equação polinomial de grau 2, então essa equação característica pode ter até duas raízes distintas. E elas se relacionam com a solução da equação homogênea conforme o teorema 7.2. Se lambda 1 é diferente de lambda 2, então a solução da equação homogênea é C1 e elevado a lambda 1x mais C2 e elevado a lambda 2x. Caso as raízes sejam iguais a, digamos, lambda, então a solução fica y igual a C1 e elevado a lambda x mais C2x e elevado a lambda x, onde C1 e C2, em ambos os casos, são constantes reais. Para provar isso, vamos pegar a equação característica e lembrar que a soma das raízes é igual ao coeficiente b com sinal trocado e o produto delas é igual ao coeficiente c. Aqui está o primeiro membro da equação diferencial, onde eu estou trocando a notação y' por dy dx, a notação de Leibniz. O b que aparece aqui, eu vou substituir a partir da soma das raízes. Claro que eu vou ter que multiplicar por menos 1. E o c que está aqui vai trocar diretamente pelo produto delas, aqui na última parcela. Então, fica d2y dx2 menos lambda 1 mais lambda 2 multiplicados por dy dx mais lambda 1 lambda 2 y. Vou distribuir aqui o dy dx dentro do parêntese, dy dx menos lambda 1, está aqui. E eu também tenho que fazer menos lambda 2 dy dx. Só que nessa parcela que tem um lambda 2, eu vou combinar com essa outra aqui que também tem lambda 2. Então, vou colocar em evidência menos lambda 2. Por isso, menos lambda 2 dy dx dividido por menos lambda 2
é dy dx. E lambda1, lambda2, y dividido por menos lambda2 é menos lambda1, y. E essas duas primeiras aqui podem ser reescritas como derivada de y menos lambda1, y. Pois a derivada da derivada é a segunda derivada. E a derivada de menos lambda1, y, você pode conservar a constante menos lambda1 e apenas derivar y. Assim, o primeiro membro da equação diferencial homogênea ficou reescrita dessa forma, onde nós temos um termo aparecendo duas vezes aqui, que é a derivada de menos lambda1, y. Está aparecendo aqui e aqui. Por isso, eu vou fazer uma substituição trocando por u, resultando então em uma equação linear homogênea de primeira ordem, a qual nós já sabemos resolver. Mas ainda trata-se de uma equação de variáveis separáveis. Separando as variáveis, eu tenho du sobre u igual a lambda2 dx. E foi por isso que eu quis usar a notação de Leibniz, justamente porque eu tenho uma equação de variáveis separáveis que, resolvendo, dá u igual a c elevado a lambda 2t, onde c é a constante. Agora nós vamos aplicar esse resultado aqui na substituição. Vai ficar dy dx menos lambda1 y igual a c elevado a lambda 2x, que é uma equação diferencial linear não homogênea de primeira ordem, a qual também já sabemos resolver por meio da fórmula y igual a e elevado a menos integral de p de x dx, multiplicado pela integral de q de x e elevado a integral de p de x dx, mais uma constante C1. O p de x é o coeficiente do y, por isso menos lambda1, e o q de x é o termo independente de y, ou seja, c elevado a lambda 2t. Aí agora nós vamos substituir na fórmula menos a integral de menos lambda1 dx. Esse termo aqui fica lambda1x vezes a integral de c elevado a lambda 2x e elevado a integral de menos lambda1 dx. Esse termo aqui vai ficar menos lambda1x dx mais a constante c. Está aqui o resultado. Próximo passo é multiplicar a exponencial dentro do colchete, só que eu vou inverter a ordem aqui, vou colocar primeiro e elevado a lambda 1x, c1 mais e elevado a lambda 1x, c multiplicado por tudo isso aqui. Ou seja, c elevado a lambda 1x, integral de e elevado a lambda 2 menos lambda 1x dx. E agora nós vamos analisar os itens do teorema 7.2. Se as raízes forem diferentes, então eu repito aqui, C1 e elevado a lambda 1x mais c e elevado a lambda 1x, está tudo aqui, e calculo essa integral aqui, que é da exponencial. Então, e elevado a lambda 2 menos lambda 1x dividido por lambda 2 menos lambda 1. Nessa segunda parcela, eu tenho como constante c e o denominador lambda 2 menos lambda 1. Então, eu vou separá-los numa fração só e multiplicar os exponenciais que restaram. Repetir aqui c1 e elevado a lambda 1x. A fração que eu destaquei é constante, que eu vou trocar por c2. E quando eu faço a multiplicação das exponenciais, eu vou cancelar lambda 1x com menos lambda 1x, ficou só e elevado a lambda 2x. E aí vem a forma y igual a c1 e elevado a lambda 1x mais c2 e elevado a lambda 2x, a solução da equação homogênea. A segunda possibilidade é que lambda 1 e lambda 2 sejam raízes iguais, por exemplo, a lambda. Então, vou trocar tudo aqui por lambda. Fica c1 e elevado a lambda x mais c e elevado a lambda, e a integral de e elevado a lambda menos lambda, que dá 0, vezes x dx. Exponencial de 0 é 1, restou c1 e elevado a lambda x mais c e elevado a lambda x e a primitiva de dx. E aí vem, então, a segunda forma de solução. C1 e elevado a lambda x, eu estou trocando aqui o c pela constante c2, x e elevado a lambda x. Então, ficou provado que para você resolver a equação homogênea, você monta a equação característica, resolve
e compare as soluções. Se elas forem diferentes, C1e elevado a lambda 1x mais C2e elevado a lambda 2x. E se elas forem iguais, o formato é parecido, com o cuidado de colocar um x aqui em uma das parcelas. Exemplo 7.3, vamos resolver as seguintes equações. y2' menos 5y' mais 6y igual a zero. Pois, como nós vimos, temos que construir e resolver a equação característica. Lembrando, lambda quadrado vem de y2', lambda vem de y' e o 1, que multiplica o 6 aqui, vem do y. Lambda quadrado menos 5 lambda mais 6 igual a zero pode ser resolvido tanto pela fórmula de Bhaskara como pela soma e produto. Daí você conclui que lambda 1 é igual a 2 e lambda 2 igual a 3. Temos então raízes diferentes. E aí a gente vai ter que usar a fórmula do item 1 do teorema 7.2. Substituindo aqui o lambda 1 por 2 e o lambda 2 por 3. Chegamos a y igual a C1e elevado a 2x mais C2e elevado a 3x. No item B, nós temos a equação y, duas linhas, mais 6y' mais 9, y igual a zero. Então, a ideia é a mesma. Montar a equação característica, lambda quadrado mais 6 lambda mais 9 igual a zero, e resolver. Nesse caso, nós temos apenas uma raiz distinta, menos 3. Então, eu entro com esse formato. Y igual a C1e elevado a lambda x mais C2x e elevado a lambda x. Como lambda é menos 3, a solução é y igual a C1e elevado a menos 3x mais C2x, não se esqueça, e elevado a menos 3x. E a equação y duas linhas mais y' igual a zero se resolve fazendo lambda quadrado mais lambda igual a zero, cujas raízes são 0 e menos 1, distintas. E aí a solução fica C1e elevado a 0x mais C2e elevado a menos x, ou seja, y igual a C1 mais C2e elevado a menos x. Como a equação característica é polinomial de grau 2, pode ocorrer que as raízes sejam números complexos. Sejam lambda igual a mais bi e a menos bi, as raízes da equação característica. Então, a solução geral da equação diferencial linear de segunda ordem homogênea é y igual a e elevado a ax multiplicado por azão cosseno de bx mais bzão seno de bx. Não esqueça que quando a mais bi, um número complexo, é raiz de uma equação polinomial de grau 2, o seu conjugado é a outra raiz. Por isso, eu já coloquei aqui a mais e menos bi como raízes. Note que elas são distintas, então vou usar o teorema 7.2.1, substituindo aqui a mais bi e a menos bi. Desmembrando em produto de potências, C1 e elevado a x e elevado a bxi mais C2 e elevado a x vezes e elevado a menos bxi. Note que eu tenho um fator comum, e elevado a x, então pondo em evidência, fica y igual a e elevado a x, C1 e elevado a bxi mais C2 e elevado a menos bxi. E agora eu vou fazer um lembrete da fórmula de Euler, que é e elevado a bxi igual a cosseno de bx mais i seno de bx. Caso você não lembre dessa fórmula, eu vou deixar aqui no izinho um link para o vídeo onde eu falo sobre ela. E a partir dessa fórmula eu também posso calcular e elevado a menos bxi, que fica cosseno de menos bx mais i seno de menos bx. Cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar, não se esqueça. Por isso, cosseno de bx menos i seno de bx. E agora eu substituo esses dois termos aqui na expressão de y. Fica y igual a e elevado a x C1, e aqui eu tenho cosseno mais i seno do bx, mais o C2, aqui trocou por cosseno de bx menos i seno de bx. Colocando cossenos e senos em evidência,
Para o cosseno, a gente tem aqui C1 mais C2, que é a constante que eu vou chamar de A. E eu tenho aqui o seno com C1i. Nessa outra parte tem seno com C2 menos i. Por isso, C1 menos C2i vezes o seno de bx. C1 mais C2 eu troco por uma constante A. C1 menos C2i eu troco por uma constante B. E aí fica aprovado o resultado. Vamos resolver no exemplo 7.5, item A equação y2' mais 2y' mais 5y igual a zero. Então, montando a equação característica, lambda quadrado mais 2 lambda mais 5 igual a zero. E aí você usa a fórmula de Bhaskara para resolver, chegando em menos 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 16 dividido por 2. Aqui menos 2 dividido por 2 é o menos 1. E a raiz quadrada de menos 16 é 4i, que dividido por 2 dá 2i. Na construção da solução, eu vou usar a parte real e o número que fica entre o mais e menos e a unidade imaginária, ou seja, 2. Portanto, y igual a e elevado a menos x, foi aqui onde eu usei o menos 1, a cosseno de 2x mais b seno de 2x. Repetindo, parte real na exponencial e o número b entre o mais e menos e a parte imaginária no arco do seno e do cosseno. Vejamos a equação y2' mais y igual a zero, cuja equação característica λ2 mais 1 igual a zero tem como solução mais e menos i. E aqui eu destaquei o zero da parte real e o 1, que é o b da parte imaginária. Fica então e elevado a 0x a cosseno de x mais b seno de x, ou simplesmente a cosseno mais b seno. Feito isso, estamos agora em condições de tratar o caso da equação não homogênea. A equação não homogênea de segunda ordem, linear e de coeficiente constante, é aquela em que o segundo membro aqui é uma função não nula e contínua em um intervalo i. Então, y2' mais by' mais cy igual a g de x. Essa equação eu vou chamar de 3. E para resolvê-la, nós vamos associar à equação não homogênea uma equação homogênea. Teorema 7.6, a solução geral da equação 3, a equação diferencial linear não homogênea, é y igual a yh mais yp. Essa yh é a solução da equação homogênea 4 e a yp é uma solução particular da equação não homogênea. Por hipótese, yp é solução da equação não homogênea. Por isso, eu escrevi y2' mais by'p mais cyp igual a g de x. E agora vamos considerar y como sendo uma outra solução da equação não homogênea. Quando eu faço y menos yp dentro do primeiro membro da equação, y menos yp duas linhas, mais by menos yp' mais cy menos yp. Calculando essas derivadas que estão aqui, eu vou juntar os termos que não têm o p e os que têm p, eu vou colocar o menos em evidência. Então, y2' mais by' mais cy, isso aqui dá g de x, porque eu estou supondo que y seja uma solução da equação não homogênea. E esse outro termo aqui entre parênteses também é g de x por hipótese. Então, temos g de x menos g de x, que dá zero. E aí fica provado que se y é uma outra solução da equação não homogênea, a expressão y menos yp é solução da equação homogênea. Por outro lado, vamos supor agora que y tem a propriedade de que
y menos yp é solução da equação homogênea. Então, quando eu substituo no primeiro membro, eu sei que vai dar zero. E agora eu vou fazer a mesma separação que eu fiz no passo anterior. Eu obtenho aqui y duas linhas mais by' mais cy menos y duas linhas p mais byp mais cyp, que é igual a g de x, porque yp é uma solução particular da equação não homogênea. Agora eu pego esse g de x e levo para o outro lado e concluo que y duas linhas mais by' mais cy é igual a g de x, o que mostra que y é solução da equação não homogênea. Ficou provado então que y é solução da equação não homogênea se somente se y' menos yp é solução da equação homogênea, ou seja, y menos y' é a YH. E, portanto, y é igual a YH mais YP, a soma da solução da equação homogênea associada mais uma solução particular da equação não homogênea. Então, para resolver uma equação não homogênea, a gente tem que resolver a equação homogênea, que nós já aprendemos aqui, e também ter uma solução particular. A questão é como determinar essa solução particular. Isso será feito nos próximos episódios. Eu encerro esta aula aqui. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça sempre de curtir, compartilhar, comentar, tirar suas dúvidas aqui comigo. Será sempre um prazer responder você. Ative o sininho para saber quando será o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e bons estudos.